há um ídolo sendo adorado em grande parte das igrejas evangélicas e cristãs de nosso país. Esse ídolo se chama esquerdismo. Muitas vezes, cristãos estão reproduzindo valores esquerdistas, mas crendo de todo o coração que aqueles valores são cristãos. Na doutrina de Karl Marx acreditava que havia uma luta de classes movendo o mundo. Na época dele, a briga entre as classes se resumia em os burgueses e o proletariado, os ricos e os operários. Karl Marx acreditava também que os operários, o proletariado, iria fazer a revolução e implantar a revolução socialista. Mas eles, de maneira alguma, aceitaram esse chamado e eles não fizeram isso. Eles não se uniram em classes, de maneira alguma. Por isso, houve uma crise no meio comunista. E começaram a surgir os movimentos revisionistas para tentar reinterpretar Marx, para tentar entender por que os operários não aceitaram o seu chamado e não fizeram a revolução. E daí então, surgiram vários movimentos, a Escola de Frankfurt, Gramsci, a social-democracia, o socialismo fabiano, com suas diferenças, mas com suas semelhanças também. E aí, é desse pacote que surge o que a gente chama hoje de esquerda. Para a esquerda, o exército que eles vão convocar não é mais o operário, são as minorias, são os marginalizados. Por exemplo, os negros, as mulheres, os índios. Está vendo? Há uma luta de classes agora. Não é mais o burguês e o proletariado. Agora é entre o homem e a mulher, entre o branco e o negro, entre o homem branco e os índios. De maneira que, se você quer vencer uma batalha, você precisa de um exército. Então, a esquerda convence todo esse povo de que eles são sempre vítimas, não importa a circunstância, que eles são oprimidos e que eles precisam de um salvador. Que será quem? A esquerda, o Estado. O Estado. Por que essa narrativa fraudulenta? Se você quer ser um salvador, você precisa de uma vítima. O feminismo é a esquerda. A doutrina feminista declara que os homens, historicamente, apenas se aproveitaram e oprimiram as mulheres. Isso é uma desgraça. Isso é uma desgraça e muitas cristãs acreditam nisso. Quantas vezes eu vejo mulheres cristãs dizendo para suas filhas: estude para não depender de homem algum. Veja, qual a porcentagem de chance de sucesso para uma mulher que já entra num casamento vendo o seu marido como seu inimigo? Como um casamento pode dar certo? Com essa doutrina feminista que nos joga um contra os outros. As feministas clássicas, principalmente, elas vieram de lares destruídos. Simone de Beauvoir, por exemplo, o pai dela dizia para ela constantemente: eu queria ter um filho homem. Beth Friedan, que escreveu o livro A Mística Feminina na década de 60 e foi um clássico para comissionar as mulheres a saírem de seus lares. O casamento dela foi um desastre, ela espancava seu marido batia nela. E veja o que ela disse sobre sua mãe em um de seus livros. Não importava como eu me arrumasse, a minha mãe me fazia me sentir desarrumada, desajeitada, inválida, malcriada e feia. Gloria Steinem, a mãe dela, era doida. Ia e saía de sanatórios. Seus pais se divorciaram quando ela tinha 10 anos. Virginia Woolf tinha problemas emocionais. Foi abusada por um de seus meio-irmãos. Este é o cenário dessas mulheres. Famílias destruídas, onde não havia um pingo de amor. Mas veja bem, a cura para lares destruídos não é a destruição de todos os lares, como essas mulheres pregaram. Muitas delas diziam: um bebê deveria ser morto ao nascer. Eu não sei como é que ela imaginava que ela sobreviveria então, né? O quanto que elas viam a família com total repúdio. Já que a minha foi destruída, que todas as outras também sejam. A cura para um lar ruim não é a destruição de todos os outros. A cura para uma família desestruturada não está no feminismo, está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele pode pegar a desgraça e transformar em algo que glorifique o seu nome. Veja uma citação de Susanna Wencker para tentar resumir o que é o feminismo. Em 2 preceitos. A doutrina feminista é o seguinte: que as mulheres são vítimas de um patriarcado, ou seja, de uma dominação masculina. E, portanto, não têm direitos civis básicos e que não há diferenças reais entre mulheres e homens, além de suas partes privadas. Essas são as 2 doutrinas feministas. De maneira bem resumida, são essas 2.
Primeiro, as mulheres são oprimidas pelos homens. Segunda, não há diferença alguma entre o homem e uma mulher, a não ser suas partes íntimas. Essas duas doutrinas mentirosas são uma desgraça. Simone de Beauvoir disse o seguinte: a mulher sempre foi, se não escrava do homem, ao menos sua vassala. Os dois sexos nunca partilharam o mundo em igualdade de condições. Não há nada mais mentiroso do que isso. Primeira mentira feminista, que as mulheres gregas eram confinadas. Nós temos relatos fartos na literatura grega, sobre a história grega, de que as mulheres não ficavam confinadas em seus lares. Nos relatos épicos, nós temos algo bem diferente. Você deve ter assistido Troia, que é baseado na Ilíada de Homero, quando ele grita, Heitor! E chama Heitor para um desafio. Lembra? As mulheres todas ali assistindo. Na Ilíada de Homero era assim mesmo. Helena assiste seus maridos brigarem dos muros da cidade. A mãe de Heitor também, juntamente com as damas. A gente tem relatos de gregas ajudando na lavoura, buscando água, trabalhando como parteiras. Nas obras de arte dos gregos, as mulheres estão em várias atuações. Nós temos também o relato de sacerdotisas. Não é verdade que as mulheres gregas ficaram confinadas. Segunda mentira, que as mulheres historicamente foram sempre desprezadas. E é impressionante como que até pastores acreditam nisso. Eu não nego que em algumas épocas e em alguns lugares, como por exemplo no Oriente Médio, que as feministas não falam nada. Você já viu alguma feminista falando das condições que as mulheres vivem lá no Oriente Médio? Nos países islâmicos? Já reparou que elas nunca criticam? Lá sim as mulheres sofrem, mas não há um pio. Mas infelizmente até muitos cristãos acreditam nessa balela. Eu ouvi muitas vezes da boca de pastor falando o seguinte, que na cultura judaica, se uma mulher caísse numa vala, num buraco, e um cavalo também caísse, eles salvavam o cavalo e deixavam a mulher. Será que é verdade? Vejamos um exemplo apenas, da própria escritura, da cultura judaica. Um levita teve sua mulher estuprada. A mulher dele morreu, ele picotou sua mulher e distribuiu os pedaços dela por toda a nação, convocando o povo a vingar a sua mulher, diante do ultraje que havia sido feito contra ela. Houve uma guerra civil no país. 65.000 pessoas morreram para vingar uma única mulher. No livro Guerra aos Homens, Susana Wencker diz o seguinte: como as mulheres eram consideradas inferiores se os homens levantavam-se diante delas e eram comissionados a morrer por elas. E ela continua: os homens eram respeitosos e temerosos em relação às mulheres. Isso soa falso? É porque te disseram que os homens têm a melhor parte e que os homens levavam vidas excitantes no trabalho, enquanto as mulheres estavam presas com as crianças. Você já viu um bebê? Você acha mesmo que existe algo mais espetacular do que ver o desenvolvimento de um bebê? Você tem sérios problemas cognitivos. Não há nada mais espetacular que isso. Os homens não ficaram com a melhor parte. No navio Titanic, quando ele afundou, quem foi salvo? Mulheres e crianças primeiro. Sempre assim. O Hamas é um grupo terrorista que atua lá na Palestina, tentando tomar Israel. Sabe o que o Hamas faz? O Hamas sabe que Israel possui alta tecnologia, a ponto de conseguir olhar, ver um prédio e saber se há mulheres e crianças ali dentro. Sabe o que o Hamas faz? Enche o prédio de mulheres e crianças. E aí Israel aborta a missão. Acontece um caso de estupro, muitas mulheres feministas dizem, há uma cultura de estupro no Brasil. Por quê? Mais uma vez, a velha lenga-lenga que os homens odeiam as mulheres. Até os piores homens deste país não aceitam o estupro. Pensa nisso, gente. Pensa nisso. Está ali a comunidade dos presos ali. Aí chega um cara, aí ele pergunta, o que você fez? Rapaz, trucidei um cara, o desossei como desossa um frango. O cara diz, é dos nossos, entra. Você, matei 10, pus o cara nos pneus, meti fogo, decapitei, entra. Você, estupro, desgraçado, aqui você não fica. Há uma cultura de estupro? Pastor, e homens que batem em mulheres? Eles não batem porque as mulheres são mulheres. Eles batem porque elas são mais fracas, eles são babacas, é diferente. Não é porque eles têm ódio das mulheres. Eles são imbecis, são fracos. Batem
e bateriam em qualquer um mais fraco que eles, porque são covardes. Uma vez, eu cheguei para assistir meu filho jogando futebol. O povão estava lá, na beira do alambrado, falando palavrão, tomando cerveja. Mas quando eu cheguei, o povo já parou um pouquinho de falar palavrão, né? Viu que era o pastor. Ô, pastor, pastor. Mas quando chegou uma mulher, meu amigo, aí que o ambiente ficou bom mesmo. E não apenas ele tratou com respeito, como já saiu da hora da cadeira e falou, pode sentar aqui. Um homem comum. Um homem comum. Terceiro, a mentira de que as mulheres ganham menos. Eu já citei várias vezes aqui para vocês o exemplo do Neymar e da Marta, que eles ficam repetindo aí, os jornalistas. A Marta ganha menos fazendo a mesma coisa que o Neymar. Não, não faz a mesma coisa que o Neymar. E a prova disso é que ela não atrai público. Essa é a questão. O Neymar ganha mais porque ele atrai público. As pessoas querem assistir ao Neymar. Pagam R$ 400 para assistir ao Neymar. As pessoas não querem assistir à Marta. Por quê? Porque o futebol feminino é de baixa qualidade. A mulher chuta. Na Copa do Mundo isso. Pá! Chutou. A bola entrou. 3 horas depois a mulher pula. Olha o reflexo. Porque essa é uma questão biológica. As mulheres são mais fracas fisicamente. É por isso o futebol é mais rápido, é mais veloz, é mais ágil. É um fato. É óbvio também que as mulheres não reclamam que modelos homens ganham infinitamente menos do que as modelos femininas. Elas também não falam nada disso. Você já viu alguma feminista dizendo isso? Poxa, que injustiça, hein? A Gisele Bündchen lá ganha uma monstruosidade de dinheiro e um modelo homem não ganha nada. É porque, gente, quem quer ver homem bonito, gente? Fala a verdade. A não ser quem é, né? A mulher é um negócio espetacular. Todo mundo quer ver uma mulher bonita. Uma mulher bonita, todo mundo quer ver. Uma mulher quer ver uma mulher bonita e um homem quer ver também. É assim. Porque a mulher, você tem uma coisa que é intrínseca a ela, é a beleza. Aí elas pegam, mas médicas ganham menos que os médicos. Mas pegam os dados brutos. Se você pegar apenas dessa maneira, é verdade. Mas você tinha que pegar as opções, as especialidades que essas mulheres escolhem. A maioria escolhe pediatria. Por quê? Por quê? Por quê? Por que será? Por quê? Ganha menos. Mas há poucas mulheres em cargos executivos. Porque não querem. Executivos costumam trabalhar 15, 16 horas, viajar. Mulheres com seu instinto feminino, maternal, querem ficar mais próximas da prole. Por isso, geralmente não querem esses cargos. São poucas que querem. Essa é a constatação óbvia. Na sua fábrica, uma mulher fazendo o mesmo que um homem ganha menos? Isso é ridículo, não é verdadeiro. Não é verdadeiro. O feminismo ele é contrário ao capitalismo. Por quê? Porque o feminismo é de esquerda. Elas dizem, o capitalismo visa apenas o lucro. Não fecha essa conta. Veja a primeira declaração. O capitalismo visa apenas o lucro. Nós temos que lutar contra esse sistema opressor. O capitalismo visa apenas o lucro, mas o sistema capitalista paga menos para as mulheres. Ora, então, o melhor seria fazer o seguinte, apenas contratar mulheres, já que elas fazem as mesmas coisas. Só que elas ganham menos. É mentira. É ridículo. As suas escolhas têm a ver com um ambiente machista ou têm a ver com suas características femininas? Como, por exemplo, as mulheres costumam não escolher serviços insalubres. Não é verdade que as mulheres ganham menos.